Quero que você abra comigo no Evangelho relatado por Marcos. Marcos capítulo 10. Eu vou ler o versículo 51 e o versículo 52. Glória a Deus. Marcos 10, 51 e 52. Acharam? A palavra de Deus diz assim: E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vou ler de novo. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Agora eu quero ler pela terceira vez e vou pedir a todos que estão comigo aqui na sede estadual da Paz e Vida em Natal, Rio Grande do Norte, que repitam em seguida em bom tom e alta voz. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Você que crê que Deus vai falar conosco através desta palavra, desocupe as suas mãos agora, deixa a palavra de Deus aí no assento e vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra do nosso Deus. Isso, vamos aplaudir bem forte. E enquanto você aplaude, abra sua boca e diga bem alto: glória a Deus. Isso, mais alto, aplauda e diga: glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, meu Deus. Pai Santo, Deus amado e todo-poderoso, a tua palavra foi lida e agora ela será pregada. Então vem com teu Espírito, tome a boca do pregador e os lábios do mensageiro. Envia, ó Deus, a tua palavra santa, com poder, unção, autoridade. Que esta palavra agora vá e produza resultado, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Pode se sentar, por favor, pode sentar. O Senhor Jesus está entrando agora em uma cidade chamada Jericó. A cidade de Jericó é conhecidíssima, porque foi lá em Jericó que o povo de Israel começou a conquistar Canaã. A primeira cidade de Canaã que o povo de Israel conquistou foi a cidade de Jericó. Aquela cidade que, a Jericó antiga, né? Tinha aquelas muralhas intransponíveis, mas que caíram pelo poder de Deus. Essa cidade de Jericó, obviamente, foi reconstruída depois. E até hoje existe essa cidade de Jericó. Jesus viveu ali no território da Galileia, você sabe disso. E ele entrou algumas vezes nessa cidade de Jericó. E interessante que ele vai fazer mais de uma vez a cura de cegos em Jericó. Tanto é que os estudiosos ficaram por muito tempo debatendo sobre se Jesus curou um, se Jesus curou 2 cegos em Jericó, porque o relato que nos dá o evangelista Mateus dá a entender que são 2 cegos.
Só que o evangelista Marcos, quando conta aqui, ele fala que o cego que foi curado em Jericó, ele era conhecido como Bartimeu, porque ele era filho de Timeu. E essa palavra bar, no aramaico, significa filho. Então, quando você não sabia o nome de alguém, mas sabia o nome do pai, você usava esse título, Bartimeu, Bar fulano, sabe? Então, era uma forma de indicar quem era a pessoa. Então, estudando sobre esse milagre, nós descobrimos que, na verdade, Jesus não curou um cego em Jericó. Na verdade, Jesus não curou 2 cegos em Jericó. Na verdade, Jesus curou 3 cegos em Jericó. Esse é o entendimento correto. O primeiro cego que Jesus curou em Jericó serviu de exemplo para os outros 2. Por isso que o relato é tão parecido. Porque o primeiro cego que foi curado por Jesus em Jericó testemunhou para toda a cidade, porque todo mundo conhecia. E aí as pessoas que viram a maravilha que Jesus fez na vida dele, contaram para o outro cego: você está sabendo que o fulano de tal, que também era cego, está enxergando? Ah, mas como foi isso? Aí contaram a história, e quando os outros 2 cegos tiveram a oportunidade de Jesus passar perto deles, eles reproduziram exatamente a mesma fala do primeiro. Quem conseguiu entender aqui? Eu estou fazendo esse esclarecimento para que você não ache que há uma confusão entre os evangelistas. Um falou que era 2, outro falou que era 1, e eu não entendi foi nada. Então, para você ficar esclarecido, eu estou te dando essa informação. Foram 3. O primeiro ensinou o caminho para os outros 2. E não é a primeira vez que Jesus repete o mesmo sinal, né? Mesma maravilha. Quantas vezes Jesus multiplicou os pães e os peixes? 2 vezes. Quantas vezes Jesus fez aparecer peixe onde não tinha peixe, providenciando uma pesca maravilhosa? 2 vezes. E em qual lugar? No mesmo lugar. Então, se Jesus quiser, Ele pode fazer 2, 3, 4, 5, 10, 1000 vezes a mesma maravilha acontecer, porque todo o poder está na mão dEle. Vamos aplaudir a Jesus, porque Ele é digno de ser aplaudido e honrado. Bem, dentre os 3 que Jesus curou em Jericó, eu quero te contar a história desse que era conhecido como Bartimeu. Vamos ver aqui em Marcos 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, esse é outro detalhe que você deve observar. Os outros cegos que foram curados quando Jesus estava entrando em Jericó. Já o Bartimeu foi curado quando Jesus estava saindo de Jericó. Então fica claro que não é a mesma pessoa, são relatos diferentes, apesar de parecidos. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Agora olhe para mim que eu vou te contar um pouco de como era a vida de um deficiente visual daquela época. Os deficientes são pessoas que merecem atenção, são pessoas que merecem ajuda, que merecem apoio, que merecem incentivo, que merecem oportunidades. E eu glorifico a Deus porque de uns tempos para cá, a humanidade tem se aberto para entender isso. As pessoas têm tido um pouco mais de empatia para com os deficientes. Seria bom se sempre tivesse sido assim, mas você sabe que por muito tempo não foi assim. As pessoas com deficiência, elas viviam marginalizadas, elas viviam numa situação de mendicância mesmo, porque não havia um auxílio.
E não era por falta de dinheiro não, porque Roma era um império mundial. Roma era um império muito poderoso. Se os romanos quisessem, eles podiam dar uma aposentadoria para cada deficiente, cada pessoa que não tinha condição de trabalhar, porque não é assim que acontece hoje. Se a pessoa fica deficiente, não tem condição de trabalhar, ela vai até o INSS, pode até dar um trabalho para conseguir, mas vai ser feita uma perícia, 2, 3, quantas for necessário, e ficou comprovado que a pessoa não tem condição de trabalhar. Ela vai fazer o quê? Morrer de fome? Então dá uma aposentadoria para a pessoa. Roma tinha condição de dar uma aposentadoria, mas eles só queriam ganhar, eles não queriam ajudar. O Império Romano queria só crescer, e para crescer eles oprimiam as pessoas. Esse homem chamado de Bartimeu, não é esse o nome dele, a gente não sabe o nome dele, o que sabemos é que ele era filho de Timeu e por isso era conhecido assim. Todos os dias ele era levado por alguém e ficava ali assentado junto ao caminho. Por que junto ao caminho? Porque era uma estratégia, né? Não adiantava ele ficar dentro de casa, do lado do portão, do lado de dentro. Ele tinha que ficar junto ao caminho, porque ele estando no meio do caminho, as pessoas o veriam. Quando as pessoas estivessem passando, elas teriam que pedir licença. E quando elas pediam licença, ele dizia: por favor, me ajude, eu sou cego, eu não posso trabalhar. Então ele ficava no meio do caminho de propósito. Todos os dias alguém pegava ele pela mão. Imagina que coisa triste. Todo dia, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, alguém pegava o Bartimeu pela mão e dizia: Bartimeu, senta aí e no final do dia a gente volta para te buscar. E ele ficava lá. Se fizesse sol o dia inteiro, ele ficava no sol o dia inteiro. Se chovesse, ele molhava. Se passasse um cão, podia até urinar nele. Alguém podia tropeçar nele. Alguém podia roubar as moedas que ele estava ganhando, porque ele era cego, né? Alguém podia dizer: ah, eu vou colocar uma moeda aqui para você, tá? Porque ladrão sempre teve, viu? Então esse homem ficava ali, junto ao caminho, mendigando. A vida dele era uma vida de miséria, era uma vida de sofrimentos. No final do dia, alguém voltava para buscar o Bartimeu e levar ele para casa. E dizia para ele: e aí, como é que foi hoje? Ele dizia: a maioria das pessoas passaram por mim e me disseram palavras de ofensa. Um ou outro falou que peninha, coitadinho. Eu ouvi o som de algumas moedas tilintando, mas eu não sei. Foi um dia como qualquer outro. Era assim todos os dias para Bartimeu. Não havia um único dia de alegria para aquele homem. Não havia um único dia que ele pudesse comemorar, que ele pudesse celebrar, porque algo maravilhoso aconteceu. Não, era todo dia do mesmo jeito. Até que um dia, quando Bartimeu está ali sentado, ele ouve o som de uma multidão passando. E quando ele ouve o som de uma multidão passando, ele começa a perguntar para um e para outro: o que está acontecendo? Eu sempre fico aqui, nunca ouço tanta gente passar. O que é que está acontecendo? Que multidão é essa? E aí eles disseram para o Bartimeu: é Jesus de Nazaré que está passando. Veja aqui comigo, capítulo 10, versículo 46 e 47. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, grifa por favor, ouvindo que era Jesus de Nazaré. Qual foi a informação que deram para o cego? Quem está passando é Jesus de Nazaré. Sabe que Jesus, apesar de ser
nascido em Belém, foi criado em Nazaré, por isso que ele ficou conhecido como Jesus de Nazaré. Na verdade ele era de Belém, mas foi conhecido como Jesus de Nazaré, porque foi ali em Nazaré que ele cresceu, foi ali em Nazaré que ele viveu a maior parte do seu tempo. Mas me diga, o que é que Jesus fazia lá em Nazaré? Alguém sabe aí? Levante a mão para mim. Alguém sabe o que é que Jesus fazia lá em Nazaré, hein? Hã? Você que está assistindo aí, você sabe o que Jesus fazia lá em Nazaré? Escreve aí nos comentários, sabe? Sabe o que ele fazia lá em Nazaré? Mesa, cadeira, móveis. O que ele fazia lá em Nazaré? Carpintaria. Ele era carpinteiro. Provavelmente aprendeu essa profissão com José, o marido da Maria. O José ensinou para Jesus. O José sabia que Jesus era o Filho de Deus, sabia. O José sabia que em algum momento Jesus iria cumprir a sua missão. Mas ele pensou, que problema tem, né? Ele aprendeu uma profissão e ficar ajudando aqui em casa. Que problema tem? O Talmud diz que José morreu bem cedo. Então, antes de Jesus morrer, o José já tinha morrido. Então, Jesus acabou virando o homem da casa. Jesus acabou virando aquele que tinha que cuidar da casa, que cuidar da família. Então, o trabalho de Jesus na carpintaria era super conhecido em Nazaré. Quando alguém em Nazaré precisava de um móvel, precisava consertar alguma coisa de madeira, quem que eles chamavam? Jesus. Então Jesus de Nazaré era chamado para quê? Era chamado para consertar móveis, para fabricar móveis. Jesus de Nazaré não era chamado para curar ninguém. Jesus de Nazaré não era chamado para libertar ninguém. Porque em Nazaré o trabalho de Jesus era apenas a carpintaria. Por essa razão que quando eu e você vamos nos referir a Jesus, a gente não fala Jesus de Nazaré. Quem fala Jesus de Nazaré, às vezes são as pessoas que conhecem pouco ou nada da palavra de Deus. Aí as pessoas se referem a Jesus dessa forma. Mas o Jesus de Nazaré é o Jesus humano, é o Jesus carpinteiro. E qual é o Jesus que você veio buscar aqui? É um Jesus humano? O Jesus carpinteiro? Não, você veio aqui para buscar o Jesus Salvador, o Jesus Redentor, o Jesus o Filho de Deus, o Jesus que morreu na cruz, derramou seu sangue para nos render, nos salvar. Esse é o Jesus que você tem que buscar. Então veja, quando disseram para o cego Bartimeu, é Jesus de Nazaré que está passando, ele vai clamar imediatamente: o que? Jesus está passando aqui? É hoje que a minha história vai mudar, é hoje que a minha vida vai mudar. Escute, para um homem que vivia de pedir esmola, uma multidão passando ali era uma boa, sim ou não? Uma multidão passando. Ora, se ele vivia de pedir esmola, quanto mais gente passando ali, melhor. Mas ele está interessado na esmola da multidão, minha gente. Ele está preocupado com a multidão. Ele aproveita que está assim de gente passando e começa a gritar: uma esmola pelo amor de Deus, uma esmola pelo amor de Deus. É isso? Não. Ele não está interessado na multidão, ele não está interessado no que a multidão tem para dar, ele está interessado apenas em Jesus. Mas olha a forma como ele clama. Disseram para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. Mas ele responde aqui no verso 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que fantástico. Jesus lá em João 9:39, ele disse assim: eu vim a esse mundo a juízo, a fim de que aqueles que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Jesus quis dizer que existe a visão física e a espiritual. Existe a cegueira física e a cegueira espiritual.
Existem pessoas que, assim como Bartimeu, não enxergam fisicamente, mas têm uma outra visão, que é a visão espiritual. Todos aqueles homens e mulheres estavam vendo fisicamente Jesus, mas estavam se referindo a ele como Jesus de Nazaré. Já o Bartimeu não via fisicamente, mas teve a visão espiritual. E na hora de clamar, ele falou que Jesus de Nazaré, coisa nenhuma. Ele é Jesus, filho de Davi. Ele é Jesus, o Messias. Ele é Jesus, o prometido de Deus. Queridos, ele teve a visão espiritual de quem é Jesus. Você e eu temos que ter essa visão de Jesus. Pare de ver Jesus como uma pessoa humana. Pare de ver Jesus como um homem comum. Comece a ver Jesus como ele realmente é, o Filho de Deus. Aí a palavra diz que quanto mais ele clamava, aquele clamor começou a incomodar. Você vê como que era o deficiente. O deficiente era tão mal visto, era tão desprezado, que ao invés da multidão clamar junto com ele, que eu acho que era o mais correto. Quem acha que era o mais correto? O mais interessante seria a multidão começar a clamar: Jesus, filho de Davi, ajuda o cego, Jesus, ajuda o cego aqui, todo dia ele está aqui, ele precisa de ajuda. Foi isso que a multidão clamou? A multidão intercedeu? A multidão fez coro com o cego para que Jesus ouvisse o clamor dele? Não. A multidão começou a incomodar-se com o clamor daquele homem e começou a dizer para ele parar. E infelizmente é assim até hoje, amados. Até hoje é assim. Quando você decide que vai buscar a Deus, quando você decide que vai vir para a igreja, quando você decide que vai servir ao Senhor, ao invés da sua família fazer coro: maravilha, glória a Deus, está indo para a igreja, hein? Que bênção, assim que eu gosto, agora que está bom. É isso que a maioria das pessoas falam quando alguém da família começa a vir para a igreja. Engraçado que quando você ia para o bar beber, quando você ia para a boca de fumo se drogar, quando você ia para a balada pegar geral, quando você ia sei lá para onde fazer sei lá o quê, ninguém da sua família criticava, ninguém da sua família falava mal, ninguém da sua família te questionava, mas agora que você está buscando a Jesus, parece que incomoda. Ele está clamando, e o versículo 48 diz: e muitos o repreendiam para que se calasse. É triste quando você quer clamar e tem alguém amarrando a sua boca, tem alguém te atrapalhando a clamar. Só que você não pode se deixar levar. Aquelas pessoas da multidão estão sendo usadas pelo diabo, amados. Aquelas pessoas da multidão estão querendo roubar do Bartimeu a oportunidade de viver o seu milagre. Em nome de Jesus eu te digo, não deixa ninguém roubar de você a oportunidade do seu milagre. Eu glorifico a Deus porque você veio nesta manhã de domingo na casa de Deus. Você não quis saber se ia ter ônibus, se não ia ter ônibus, se ia demorar, se ia chegar rápido. Você não quis saber quanto ia gastar de Uber para vir aqui, ou de gasolina. Eu não sei qual foi a dificuldade que você enfrentou. Talvez alguém disse: mas você vai voltar que hora? Mas você vai para onde? Você deixou todo mundo lá e veio buscar a Jesus. E essa tem que ser a sua fé. Você não pode deixar a multidão te impedir, porque sempre vai ter alguém dando contra, sempre vai ter alguém se opondo. Sempre, acostume-se com isso. Não fique esperando que a tua família vai bater palminha para você, porque agora você está vindo para a igreja. Entreguei a vida para Jesus, opa, vamos fazer festa. Há exceções, né? Que é quando a família já conhece a palavra, aí alguém se entrega a Jesus, faz festa. Mas quando não é assim, meu amigo, às vezes a pessoa está vindo para a igreja, aí ela toma uma decisão mais linda, mais importante de todas. Ela decide que vai batizar nas águas. Quem já tomou essa decisão de batizar nas águas? É maravilhoso. Se você não tomou essa decisão, tome essa decisão. Batize-se. Mas aí às vezes a pessoa diz que vai batizar, e as pessoas da família, ao invés de apoiar,
ficam dizendo assim: se o pastor soubesse quem você é de verdade, não te batizaria. Eu que sou tua mãe, que te conheço, eu que sou teu marido, eu que sou tua mulher, eu que sou teu irmão, eu sei que você olha, não está preparado para batizar. Por isso que você tem que olhar para Jesus e mais ninguém. Então esse homem aqui, ele já é cego, mas agora ele está se fazendo de surdo. Quem está me entendendo aqui? Porque a multidão diz: cala a boca, cego. Ele: o quê? Jesus! Que vou calar a boca que nada, é a minha chance de viver meu milagre. E ele foi clamando tanto, gente, mas ele clamou tanto, que olha só o que diz aqui, versículo 49, e Jesus parando, disse que o chamassem. Jesus parou por causa de um deficiente que ninguém dava nada. Esse é o nosso Deus. As pessoas que às vezes são desprezadas por esse mundo, as pessoas que aos olhos da sociedade às vezes não têm valor, o nosso Deus olha com um olhar de amor, de bondade, de misericórdia. E sabe o que eu acho mais lindo aqui? Jesus parou e mandou que a multidão chamassem o cego. Sabe por que ele fez isso? Porque a multidão que mandou ele calar a boca, agora vai ter que ouvir ele dizer: Jesus está te chamando. A multidão que falou: para de clamar porque não vale a pena, para de clamar porque é perda de tempo, essa mesma multidão teve que dizer para o cego: Jesus está te chamando, vamos lá que a gente te leva. E quando o cego chega até Jesus, olha só o versículo 49, Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele te chama, ele está chamando você. E aí, olha o que diz a palavra, versículo 50, e ele, lançando de si a sua capa. Que capa é essa? Essa capa era uma licença para mendigar, porque não era qualquer pessoa que podia ficar mendigando, não. Vai mendigar quem tem realmente necessidade de mendigar. Então, além da pessoa ser mendigo, tinha que ser um mendigo credenciado, tinha que ser um mendigo autorizado. Então ele vestiu uma capa. Aquela capa era para dizer assim: está vendo essa capa? Essa capa aqui, olha, é para que todo mundo saiba que eu sou miserável, é para que todo mundo saiba que eu sou dependente de ajuda, é para que todo mundo saiba que eu sou digno de pena. Quem está entendendo que capa era essa? Quando disseram: Jesus está te chamando, imediatamente ele arrancou a capa e jogou bem longe. Dá glória a Deus, igreja. Ele nem foi curado ainda, mas ele já sabe que a partir de agora ele não vai mais ser miserável. Ele já sabe que a partir de agora ele não vai mais ser dependente de pena, de compaixão, de misericórdia de ninguém, porque Jesus, o filho de Davi, já escutou o seu clamor. Dá glória a Deus, igreja. Você não é mais o que você era antes. Eu não sei como era a sua vida antes, eu não sei como você estava vivendo antes, mas eu quero que você saiba que a partir de agora Jesus está te chamando para viver uma vida diferente. Vamos ver como terminou essa história. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? Que queres? Você não acha óbvio? Se o homem era cego, o que você acha que ele queria? Um livro para ler, né? Deve ser. O que ele queria? Lógico, se ele era cego, o que é que ele queria? Enxergar, é óbvio. Por que Jesus está fazendo uma pergunta dessa? Perguntar para o cego o que é que ele quer. É lógico que ele quer ver.
Mas Jesus está fazendo essa pergunta por uma questão de princípios. Diga: o reino dos céus, bem alto, o reino dos céus é movido por princípios. Um dos princípios do reino dos céus, sabe qual é? Diga bem alto: todo aquele que pede, recebe. Esse é o princípio. Então Jesus sabe que o homem é cego, Jesus sabe que o homem quer enxergar, só que Jesus está dizendo para ele: isso aqui é um princípio, tem que ser assim. O que é que você quer? Qual é o teu pedido? Qual é a tua necessidade? Tem gente que não ora, tem gente que não pede, tem gente que não clama, porque diz assim: Deus sabe de tudo. Deus sabe do que eu estou precisando, Deus sabe qual é o meu problema, Deus sabe o que eu preciso, e Ele sabe mesmo. Só que é um princípio do reino de Deus: todo aquele que pede, recebe. Então eu te dei esse pedido de oração aqui, olha, para você fazer o quê? Escrever aqui tudo que de Jesus já sabe, mas mesmo assim você tem que pedir. Então você vai colocar aqui na palma da mão quais são as maravilhas que você quer que Jesus faça na sua vida esse ano ainda, porque esse ano ainda não acabou, amados. Se Deus do nada fez tudo em 6 dias, e no 7º ele já estava descansando, o que Ele não pode fazer em um pouco mais de 40 dias que ainda restam desse ano? Então Deus pode fazer muito, só que você tem que pedir, ainda que seja óbvio. Pastor, se eu estou desempregado, é óbvio que Deus sabe que eu preciso de trabalho. Pastor, se eu estou doente, é óbvio que Deus sabe que eu preciso de cura. É verdade, mas mesmo assim Ele quer que você peça. Versículo 51, e Jesus falando disse: Ele, que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, diga glória a Deus, na hora, logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. E eu vou terminar a palavra dizendo o seguinte: como é que o cego começou a história dele aqui? O relato começa dizendo, no verso 46, que Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho. Estava junto ao caminho. Mas ele não estava no caminho, estava junto ao caminho. E como é que ele vai terminar? Ele vai terminar no caminho, andando com Jesus pelo caminho. Fica de pé no teu lugar. Você não pode mais ficar junto ao caminho. Você tem que andar no caminho com Jesus. Feche os olhos, por favor. Pastor, qual é o caminho que eu devo seguir? Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então você tem que andar com Jesus pelo caminho. Não é de vez em quando ficar assim, de vez em quando eu assisto um culto pela TV, de vez em quando eu assisto um culto pela internet, de vez em quando eu ouço uma palavra pelo aplicativo, de vez em quando eu abro a Bíblia e leio um salmo. Você não pode mais ficar junto ao caminho, meio fora, meio dentro, sabe? Eu gosto da igreja, mas eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Eu gosto da igreja, mas eu ainda não batizei nas águas. Eu gosto da igreja, mas eu ainda não assumi minha fé publicamente. Você está junto ao caminho. Se você está assim, você está junto ao caminho. Você é um simpatizante da fé. Você gosta de Jesus, mas ainda não assumiu um relacionamento com Ele. Agora, se você quer estar no caminho com Jesus, então você precisa recebê-lo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Por isso eu vou perguntar agora, e essa é a pergunta mais importante que precisa ser feita hoje: quantos aqui querem entregar a sua vida a Cristo e recebê-lo como seu único, suficiente, exclusivo
e eterno Salvador, levante a sua mão agora, bem alto, junto com a minha mão. Pastor, eu quero. Você quer? Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Vem cá, vou orar por você. Quem mais quer? Pastor, eu também quero. Vem para cá. Você está com ele? É teu filho, é? Está feliz, né, pai? Glória a Deus. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Só que eu fiz, sabe o que, pastor? Sabe o que eu fiz? Eu saí do caminho. Saí do caminho. Você não pode sair do caminho. Eu saí do caminho aqui de propósito, para quem está em casa entenda. Deixa eu voltar para o caminho agora, voltei, tá vendo? Você tem que voltar para o caminho. Você estava na casa do Pai e saiu. Você estava na presença de Deus e saiu. E o Senhor está te dizendo: filho, volta para casa, vai. Filha, volta para casa, aqui é o teu lugar. Você não pode ficar perambulando por aí, perdido. Você tem que colocar os teus pés no caminho e não sair nunca mais desse caminho, porque é esse caminho que começa aqui no altar que vai te levar até a nova Jerusalém celestial. Eu não vou te questionar, te perguntar o que aconteceu, te julgar, não. Eu vou orar por você. Você que se afastou do caminho, mas quer voltar, levante a sua mão agora bem alto, junto com a minha, que eu vou orar por você. Pastor, eu sou essa pessoa. Eu estava no caminho, mas eu saí. Eu me afastei. Quero orar por você. Se tem alguém assim, levante a mão, sai do lugar e vem aqui. Talvez você diga: pastor, eu estou assim, ó. Eu estou meio dentro, meio fora. Eu estou na igreja, eu não estou desviado, mas eu estou tão fraco espiritualmente. Tem dia que eu sei que eu preciso orar, mas não tenho força. Tem dia que eu sei que tem culto, mas eu não tenho ânimo para vir. Tem dia, pastor, que eu sei que se eu abrir a palavra, Deus vai falar comigo, mas eu não tenho força nem para ler a palavra de Deus. Você que está se sentindo fraco na fé, eu quero orar para você sair daqui fortalecido espiritualmente. Então vença a timidez. Você que está fraco espiritualmente, quer se fortalecer, sai do seu lugar e vem até aqui na frente agora, porque eu vou orar e o Espírito de Deus vai te renovar, o Espírito de Deus vai te fortalecer. Sai do seu lugar e vem até aqui, você que está se sentindo fraco e quer se fortalecer na fé. Enquanto você vem, deixa eu falar com quem está em casa. Você que está em casa, quer entregar a sua vida a Jesus? Quer voltar para o caminho? Quer se fortalecer na fé? Eu vou orar por essas pessoas que estão aqui na sede estadual da Paz e Vida e vou orar por você também. Dobra o joelho comigo, por favor, jovem. Isso. Dobra o joelho aqui com ele também. Coloca a mão sobre o coração. Repita essas palavras comigo. Diga assim: meu Deus e meu Pai, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus, escreve agora o meu nome no livro da vida e apaga todos os meus pecados, em nome de Jesus. Agora eu vou orar por você. Quero que a igreja estenda as mãos na direção do altar. Ore por essas vidas que estão aqui. Eu vou orar por quem está aqui e por quem está em casa também. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai bendito, Deus amado e Deus santo, eu oro agora, Pai, por cada pessoa que está em casa se entregando ao Senhor Jesus. Cada pessoa que está em casa voltando para os braços do Pai. Eu oro por cada pessoa, meu Deus, que está aqui na igreja agora, por esses que estão de joelhos diante do teu altar. Meu Deus, escreve agora esses nomes no livro da vida. Meu Pai, que a partir de agora os pecados desses jovens sejam apagados, que o nome deles seja escrito no livro da vida, que uma nova história comece na vida dele agora, meu Pai, porque a partir de agora eles estão entrando no caminho.
Eles não vão mais ficar junto ao caminho, mas no caminho que é o Senhor. Eu abençoo essas vidas em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte.